Gratidão pela presença de todos. E eu passo a palavra, então, para o nosso irmão Osmar de Carvalho, que irá proferir a palestra de hoje. Muito obrigado, irmã Cida, e a todos os membros da loja Raja Yoga, né? Mais uma oportunidade de partilhar com vocês, né, algum tema ligado aos objetivos da Sociedade Teosófica, né? Nós sabemos que é formar um núcleo da fraternidade sem distinções, investigar comparativamente, né, a ciência, a religião e a filosofia, e também há um terceiro objetivo, que é o de investigar as leis inexplicadas da natureza e os poderes latentes do ser humano. O trabalho de hoje, meus irmãos, né, que é para falar dos salvadores do mundo e também a salvação, é um trabalho ligado ao segundo objetivo da Sociedade Teosófica, que é o estudo comparativo, né, que a Sociedade Teosófica propõe entre estudo comparativo entre a ciência, a religião e a filosofia, né? Mas realmente o tema fundamental, né, é sobre a salvação, né? Salvação, que é uma temática que é muito afeita à religião, né? Então, até para descontrair um pouco, eu gostaria de saber se aqui na nossa salinha da loja, se já tem algum salvo aqui. Se algum irmão quiser se manifestar, porque se tiver, eu já vou passar já a palavra. Vou deixar para lá essa palestra e vou passar, né? O Salvador, daqui a pouco ele entra. Então, só vamos ter um salvo, um salvador, quando o salvador chegar, né? Porque, meus irmãos, a salvação, obviamente, que é um trabalho contínuo, né? De autoaperfeiçoamento, né? É óbvio que nós vamos fazer um pouquinho de crítica aí a certas linhas religiosas, né? Então eu vou partilhar a minha tela aqui com vocês. Só um instantinho. Então, meus irmãos, a questão dos salvadores do mundo, né? Nas religiões nós sempre temos, meus irmãos, nós ouvimos falar dos seres realmente aperfeiçoados, né? E realmente, se a gente estuda historicamente, né, grandes salvadores da humanidade, grandes instrutores como, né, Horus, né, e Osíris no Egito, né, como Apolo na tradição da mitologia grega, né, greco-romana, e também temos muitos desses personagens, muitos deles já foram, inclusive, esquecidos, né? O que é realmente de se notar, né? Porque o fato realmente de hoje ninguém lembrar mais, né? De um Baco, né? Também chamado de Dionísio, né? O que era chamado Deus do vinho, Deus das festanças e tudo mais, né? Ou então as grandes instruções de Horus, de Osíris, né? Ou o grande Deus Sol, né? O Deus Apolo, né? Infelizmente, esses salvadores do mundo, eles, né? Adonis, ali na região da Frígia, né? É interessante, meus irmãos, que todos esses grandes instrutores chamados salvadores, eles têm pontos na biografia deles que são comuns. É muito interessante notar que a maioria deles, sobre eles, se relata um nascimento virginal, né? De que eles não teriam nascido
né, apesar de terem tido uma mãe, mas que a sua fecundação foi, como no caso de Jesus, foi pelo o Espírito Santo, né? Então estamos vendo aí o Zoroastro, né? Esses grandes instrutores, ou como, por exemplo, Krishna, na Índia, né? É muito interessante que quando chegaram os cristãos lá na Índia e eles viram exatamente que Krishna tinha exatamente uma mesma história de um nascimento virginal, que ele havia sido perseguido quando era criança, né? E tudo mais, levaram muitos até a se questionar, né? Se o cristianismo era uma cópia daquelas doutrinas indianas ou se os indianos é que teriam copiado os cristãos. Mas é óbvio que pela antiguidade da Índia não seria possível isso. Então essas biografias, como por exemplo do Senhor Buda, né, cuja sua mãe, chamada Maia, teria o concebido também num sonho, né? Da mesma forma que de Maria se afirma que ela teria recebido contato com o arcanjo, né, o arcanjo Gabriel, esse nascimento virginal e essas histórias realmente de sacrifício pela humanidade, né? Ou como, por exemplo, Mitra, que era também um deus praticamente de culto solar, né? E que era, a época de Jesus, era praticamente o deus mais popular entre os romanos, né? Inclusive as vestes que os clérigos atualmente usam nas igrejas católicas vêm exatamente do culto a Mitra, né? Que também se menciona que ele teria um nascimento virginal, e até o Quetzalcoatl, aqui no México, entre os maias, né? Também se dizia a mesma coisa. Quetzalcoatl, inclusive, tem uma biografia tão parecida com a de Jesus, não só pelo nascimento virginal, mas a sua morte, né? Ao invés de ser numa cruz, e essa morte dos grandes salvadores do mundo também tem a ver aí uma mitologia por trás. Quetzalcoatl teve os braços e as pernas amarrados, cada um a um cavalo, e ele foi despedaçado, né? Como se cada cavalo puxando numa das direções do espaço. Então foi uma espécie de crucifixão diferente, mas que no final das contas é a mesma da história de Jesus. E, obviamente, quando a gente fala de Salvador do mundo, né, nós que nascemos nessa cultura judaico-cristã, é muito difícil não relembrar a história de Jesus ou de outros profetas antes deles que existiram no judaísmo, né? E praticamente ele é o protótipo, né, de Salvador do mundo, e é uma das religiões predominantes no mundo, aquela religião que foi formada a partir da sua filosofia, apesar dele ter apenas um pequeno séquito de seguidores, né, que não passavam de algumas dezenas, né, sendo que aparentemente 12 deles, né, haviam 12 apóstolos mais próximos, né, esse número não é exato, né, mas além dos 12 havia os 70 mais próximos a Jesus, e nós vemos que passados 2.000 anos, 3.000 anos da morte desses personagens, né, desde Horus, Osíris, Zoroastro, Ates, Adonis, né, passando por Jesus, e não parou por aí. Depois veio Maomé com a sua doutrina islâmica, né?
bem depois de Jesus, né? E até mais recentemente o Guru Nanak, né? Que é um personagem muito interessante da religião hindu, né? Que ele viveu há cerca de 600 anos atrás, mas se nós estudamos as doutrinas do Guru Nanak, nós podemos analisar como realmente ele a sua doutrina se parece muito com a doutrina de Jesus e chega a ser até uma doutrina, podemos dizer assim, teosófica, né? Porque além dele mencionar a reencarnação, mencionar o karma, né? Ele que acabou dando surgimento ao segmento Sikh, né? No hinduísmo, né? O sikhismo. E é interessante notar que os dois grandes mestres que apoiaram a fundação da Sociedade Teosófica, o mestre Kutumi e o mestre Moria, eles eram Sikhs, né? E é muito fácil de reconhecer o Sikh porque todos eles usam turbantes, né? Os homens usam barba, usam turbantes. Então, quando nós vemos as imagens do mestre Moria, do mestre Kutumi, né? E é interessante que o coronel Olcott, né, um dos fundadores da Sociedade Teosófica, disse que encontrou fisicamente com o mestre Kutumi no Templo Dourado da cidade de Amritsar, que é praticamente a capital mundial do sikhismo, né? E Kutumi, inclusive, mencionou a Olcott que ele era um dos guardiães daquele templo. E, segundo as informações que eu tenho pesquisado, o Guru Nanak foi exatamente, praticamente, a penúltima manifestação do grande instrutor do mundo, que nós chamamos genericamente de Cristo, né? Mas que periodicamente se manifesta no mundo, né? Então, todos esses personagens que eu mencionei aí, meus irmãos, têm histórias mitológicas muito parecidas, né? O nascimento virginal, a perseguição, cativeiro, o julgamento pelas autoridades, né? E principalmente a pregação de uma filosofia de libertação, uma filosofia de elevação. Então, desde que se popularizou essa história, né, de que Maria teria recebido a informação do arcanjo Gabriel de que ela viria ser a mãe daquele que, segundo a recomendação do arcanjo, deveria se chamar não Jesus, né, mas deu um outro nome, Emmanuel, né, que eu não sei por que cargas d'água que Jesus não é conhecido como Emmanuel, mas porque o texto da Bíblia diz isso. Mas essa história do nascimento virginal, meus irmãos, aconteceu não só com a mãe de Jesus, mas aconteceu também com a mãe de Buda. Aqui no caso dessa imagem nós vemos a rainha Maia, né, que teve um sonho com um elefante, que ela sonhava que as presas daquele elefante a feriam no seu flanco, e segundo a história, então, daí é que veio a nascer a Siddhartha, né? Siddhartha Gautama, que viria a ser, então, conhecido como o iluminado, né? O Senhor Buda, né? É interessante que essas histórias, meus irmãos, depois vão ter um prosseguimento, né, no seu culto com a história das virgens negras, né? Aí há realmente uma mitologia muito interessante que, inclusive, Blavatsky comenta nos seus escritos, na Doutrina Secreta, né, em Isis Sem Véu, que esse culto das virgens negras, né, ou, na verdade, o culto das virgens, né,
a própria Nossa Senhora aqui de Aparecida, né? Ela está justamente dentro desse culto das Virgens Negras, né? Que, no final das contas, meus irmãos, ela acaba nos relatando o nascimento da vida a partir da matéria universal primordial, né? Então, quando há esse culto desses salvadores com o nascimento virginal, realmente não é que está se querendo dizer que realmente houve um nascimento sem a prática sexual, ou se foi uma inseminação artificial, ou coisa que o valha, meus irmãos. Não é isso que realmente o que quer se dizer, mas sim de que a informação que está por ali, meus irmãos, e nós já tratamos disso quando nós falamos que a historicidade de Jesus foi adaptada para o mito solar, a verdade é essa, meus irmãos, de que a historicidade desses grandes seres, né? Se nós vemos os deuses egípcios, muitos deles são mostrados com a cabeça ornada com o sol, né? Ou no caso aqui dessa Nossa Senhora ornada com as estrelas, né? Tudo isso nos mostra que houve toda uma adaptação mitológica, né? E aí há também uma comparação entre a deusa Ísis, né? E o seu filho Horus, né? Que depois no cristianismo foi havendo, né? Um culto praticamente idêntico àquele culto da Virgem, que no Egito é Ísis, né? No cristianismo também foi tendo esse mesmo culto. E aí, meus irmãos, existe uma realidade muito mais profunda do que simplesmente a historicidade. Na verdade, está passando um conceito muito mais profundo que nós lemos nas Escrituras, né? De que, no próprio Gênesis, né, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. Então, essas águas primordiais, né, esse caos primordial é exatamente o estado virginal da matéria. E, subsequentemente, essa relação entre o Espírito de Deus e aquele caos primordial, há o nascimento, então, do Filho, que é a consciência, que é a luz, né? Então, a Bíblia nos diz, então, Deus disse, e haja luz, e a luz, então, se fez. Então, aí, meus irmãos, está sendo feito esse culto, e vocês podem ver que interessante daquela virgem negra egípcia, aí foi havendo, né, conforme essa religião se espalhou, obviamente, pela Europa, pelas Américas e pelo resto do mundo, houve aí um embranquecimento, né, da figura da Virgem, né, que, obviamente, que no Egito era cultuada como Virgem Negra, e em muitas estátuas até hoje ainda é Virgem Negra, mas o fato, meus irmãos, é que essas histórias dos salvadores, meus irmãos, elas servem para contar algo mais profundo, de que realmente a divindade se manifestou e que nós estamos dentro desse contexto, né? E o contexto de quando nós lemos a história de Ísis e Horus e a história de Maria e de Jesus, na verdade, de certa forma, nós estamos vendo a nossa própria história, meus irmãos. Mas, como eu estava dizendo, meus irmãos, quando se fala historicamente de Maria e Jesus, como agora está chegando o Salvador aí, agora completou o circuito aí. Quando nós falamos, meus irmãos, dessa história, na verdade, a figura feminina tem a ver com o nosso lado interno, a nossa psique, enquanto que a criança, né,
é a personalidade, ela é a manifestação, ela é o herói da história, né? Então, quando nós falamos, obviamente, sobre salvação, nós estamos falando, meus irmãos, exatamente da possibilidade da evolução, né? Porque a religião coloca, hoje em dia, de uma forma que ela não conhece mais a mitologia por trás daquele símbolo, né? Então, ficou uma coisa que você tem apenas que crer, né, em determinado salvador do mundo, e de que você, se você acredita naquilo, então você se salva. Quando, na verdade, quem estuda teosofia ou estuda a religião comparativamente, percebe que não é exatamente isso que acontece. E muito menos a ideia da danação, né, que seria o contrário da salvação, de que o ser humano pode se perder nesse caminho, que exatamente é o processo da danação pelo pecado, né? Inclusive, já dei conferência aqui falando exatamente sobre isso, e, na verdade, cada um de nós, meus irmãos, sabe muito bem, como seres imperfeitos, que todos nós cometemos nossos pecados, nossos desvios, né? E o que muitas religiões insistem, né? E falam isso, né? Contando as histórias desde a época de Adão e Eva. Vocês estão vendo aí o quadro do Adão e Eva? Ótimo. De que com o pecado original, né, daquela história que é realmente bastante inverossímil, né, de que Deus teria criado o primeiro homem e da costela do Adão a primeira mulher, e que eles estavam no paraíso, mas que Deus havia vetado a eles comer de um determinado fruto, que nada mais, nada menos do que o fruto da árvore do conhecimento, da sabedoria. E obviamente que aí, obviamente, há um símbolo por trás disso. Por que ele vetaria exatamente se comer desse fruto? Porque, obviamente, meus irmãos, é o fruto da sabedoria, o fruto da experiência. E se não fosse ali a nossa querida serpente ter tentado Eva, né, primeiramente, passado a conversa primeiro na Eva e depois ela levou, né, o seu consorte, o Adão, para o mesmo caminho, se eles não tivessem sido expulsos do paraíso, nós não teríamos o mundo que nós temos hoje. Só que, de uma certa forma bastante pueril, né, há pessoas que acreditam que isso é uma coisa histórica, como se isso não fosse um símbolo para a saída da consciência humana do nível puramente espiritual e a sua chegada onde? No plano da experiência, no plano da encarnação, né? Porque diz que é a expulsão de Adão e Eva ali do paraíso, que a partir de ali a mulher pariria com dor e de que eles teriam que viver, né, do suor do seu rosto, né, obviamente uma vida de sofrimento. O que está querendo dizer aí, meus irmãos? É que cada um de nós, quando sai, né, do nosso paraíso, nós podemos entender o paraíso até o útero das nossas mães, né, ou então do mundo puramente psíquico, a gente vem para o mundo e nós estamos o quê? Passando por uma existência, meus irmãos. Nós existimos. A palavra existir é muito interessante, né? Porque esse ex de existir quer dizer fora. Existir, meus irmãos, é estar fora da essência. Nesse exato momento, todos nós estamos fora da nossa essência, nós estamos experimentando as vicissitudes do mundo, e ainda tem as ideias tenebrosas, né, canhestras, de que
não só existe um paraíso, existe um céu, mas existe um oposto, que seria um inferno, né? De que aonde todos os pecados após a morte, aqueles que não houvesse se arrependido, não tivesse aceitado as leis da religião, seriam lançados então num mar de fogo, aonde o conflito, aonde todo tipo de sofrimento teria inclusive uma duração eterna, né? E isso, meus irmãos, é uma das ideias mais absurdas, e eu creio que muitos de nós aqui passamos na nossa infância, nossa juventude, ouvindo pastores, padres e outros tipos, e até pessoas da nossa família mesmo, nos reprimindo com relação a alguma coisa, que se a gente fizesse determinado pecado, nós estaríamos condenados ao inferno, né? E isso tudo, meus irmãos, é o pensamento religioso que colocou isso. Mas como o nosso foco aqui, meus irmãos, é a salvação, então o meio de salvação, meus irmãos, preconizado, é você não só seguir as leis religiosas, mas você atingir um estado de graça, um estado de beatitude, aonde há uma reconciliação entre o ser humano e Deus. Então é obtido essa graça. Então a pessoa ela seria franqueada a um mundo idílico, né? Quase o retorno ao Éden, ou na verdade a ida para o céu, né? Se bem que na doutrina católica antes disso tem o purgatório, né? Mas esse céu assim puramente idílico, meus irmãos, ele como o oposto completo do inferno, ele não deixa de ser um local também bastante impossível, né? E muitos até questionam que se não seria melhor ficar justamente lá no inferno, que seria mais animado, pelo menos teria mais probabilidades do que esse céu aí com os anjinhos passando, tocando harpa para lá e para cá, né? Então, todas essas histórias, meus irmãos, religiosas, sempre deixaram as pessoas com a pulga atrás da orelha, né? Porque, obviamente, que quem se mete, né, a estudar o assunto também vê que, principalmente no cristianismo, se diz que o céu, né, ou a graça é atingido pelo arrependimento. Quando a pessoa desiste de cometer os pecados e ela atinge, então, o arrependimento. E na palestra do Antônio Carlos Jorge, ele falou exatamente que a palavra que a gente encontra na Bíblia, que está lá como arrependimento, na verdade é a palavra metanoia, né? Essa palavra metanoia do grego quer dizer além da mente, ou a transformação da mente, né? O meta, além, noia, a mente ou consciência. Então, quando a Bíblia diz arrependei-vos, né? Para que então, né, se escapasse do pecado, o que fundamentalmente está sendo pregado ali, meus irmãos, é a metanoia, é a transformação da nossa mente. Então, tudo isso, meus irmãos, ela soa bastante infantil quando nós confrontamos isso com as grandes, né? Vocês estão vendo aí a Madame Blavatsky e a doutrina secreta. Abre o áudio aí, José, senão eu não te ouço. Tá chegando essa imagem aí? Ótimo. Então, meus irmãos, a doutrina secreta de Madame Blavatsky, que é o clássico da literatura teosófica, né? Ela nos fala exatamente de que essas histórias que a religião
conta, histórias que inclusive foram escritas, meus irmãos, não para que a letra morta dessas escrituras caísse na mão do povo, porque esses livros sempre foram fechados e lidos exclusivamente por pessoas versadas em simbolismo. A Bíblia praticamente se popularizou de uns 200, 300 anos para cá. Ela foi escrita por cabalistas, né? Os primeiros cristãos, que eram mais hebreus, judeus do que qualquer outra coisa, e eles tinham um entendimento disso que Madame Blavatsky coloca aqui no segundo volume da Doutrina Secreta, como o simbolismo arcaico universal, ou seja, de que há um simbolismo por trás de todas essas histórias, quando se fala de céu, de inferno, da história de Jesus, a criação do mundo em 7 dias, na verdade é uma pleiade de símbolos, que inclusive se repetem em outras religiões. Mas nós temos o texto da doutrina secreta, e eu não tenho tempo de falar de todas as proposições aqui, mas vou citar a terceira proposição que encontra-se lá no primeiro volume da doutrina secreta. Ela fala exatamente sobre a questão da nossa evolução, o que acontece com a nossa alma. Então, ela primeiro diz que há uma identidade fundamental de todas as almas, né, humanas, com a suprema alma universal, sendo esta última, né, a suprema alma universal, em si mesmo um aspecto da raiz desconhecida, né, do universo. E que há uma peregrinação obrigatória de cada alma, uma centelha da alma superior universal, através do ciclo da encarnação, ou da necessidade, de acordo com a lei cíclica e kármica, durante todo o período. Então, meus irmãos, em termos realmente teosóficos, a verdadeira salvação, ou a inscrição da alma humana no panteão daquelas entidades que atingiram a perfeição, né? Ela se dá pela peregrinação nos reinos inferiores, nos reinos da manifestação. É isso, meus irmãos, que nos traz aqui a esse reino, a esse vale de lágrimas, que é o plano material, porque nós estamos em busca exatamente da nossa salvação. Salvação que vai ser a nossa estabilização, não só naquele reino divino, que é o reino do espírito, é o reino da alma, e já nós vamos fazer mais uma divisão aqui, mas principalmente essa experiência humana que nós estamos vivendo, né? E também, meus irmãos, uma questão que está lá na terceira proposição, que é a seguinte: a doutrina central da filosofia esotérica não admite privilégios ou dons especiais no homem, exceto aqueles que tenham sido conquistados por seu próprio ego, né? Ou seja, por sua própria alma, através de esforço e mérito pessoal ao longo de toda uma longa série de metempsicoses e reencarnações. Essa, meus irmãos, aqui é a grande postura, a grande filosofia teosófica com relação à salvação. Ela não pode ser dada ao ser humano por um salvador do mundo, né? Nem o nosso salvador aí que está aqui na sala hoje, ele não pode dar a salvação para a gente, meus irmãos. Ele pode até ajudar, dar uma palestra para a gente, né? De vez em quando, né? Mas o fato, meus irmãos, é que a peregrinação das almas e a evolução é uma meritocracia. Não é Deus que está criando almas, está colocando algumas para sofrer,
nascendo num país do quarto mundo, do terceiro mundo, nascer no Brasil com esse salário mínimo aí de R$ 1.000, né? O Salvador tinha lá o índice do pastel de feira, até preciso conversar com ele para saber quantos pastéis de feira a gente consegue comprar agora com o salário mínimo, né? Então, meus irmãos, não é Deus que jogou a gente aqui, mas sim a nossa peregrinação nos trouxe aqui, né? E Blavatsky, na chave para a teosofia, ela ainda diz uma outra coisa interessante. Ela coloca o seguinte: nosso Deus dentro de nós, aquilo que na Bíblia até nós lemos, o nosso Pai em segredo, né? Quem já se atentou para o texto bíblico, antes do Pai Nosso, está lá escrito, né? Entra no seu aposento e ora para o seu Pai que está em segredo, né? Então, o nosso Deus dentro de nós, o nosso Pai em segredo, é o que nós chamamos de eu superior, a alma. Nosso ego encarnante era um Deus em sua origem, como eram todas as emanações primevas do uno, princípio desconhecido. Mas, desde a sua, né, entre aspas, queda na matéria, tendo que se encarnar durante todo o ciclo, sucessivamente do princípio ao fim, ele não é mais um Deus livre e feliz, mas sim um pobre peregrino em sua jornada para reconquistar o que ele perdeu. Então, aí, mais uma característica dessa nossa jornada, meus irmãos, é a jornada, é o eterno retorno, né? Esse anelo, esse desejo que o ser humano tem pelo divino, pela salvação, é a demonstração da nossa peregrinação e de que nós, do ponto de vista espiritual, nós somos deuses em termos espirituais, mas nós estamos encadeados, estamos exilados aqui na matéria. E vocês podem perguntar, mas por que Deus fez isso com a gente, meus irmãos? Não foi Deus que fez isso conosco, meus irmãos. Aquele que emanou as nossas chispas divinas, ele mesmo seguiu um princípio cósmico muito anterior a ele. Existe um processo de manifestação do universo, aquilo que é sumariamente colocado como crescei e multiplicai-vos. Isso não começou aqui no nosso sistema solar, meus irmãos, nessa célula do universo onde que nós estamos. O próprio Deus emanador, o Deus criador que existe no sistema solar, chamado na teosofia de Logos, né? O verbo, né? Aquele que é mencionado no Evangelho de João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele mesmo já esteve, meus irmãos, na mesma situação que nós estamos hoje. Ele é uma chispa divina que em universos anteriores, em sistemas solares anteriores, ele se expandiu e pela sua sabedoria ele aprendeu a manifestar um universo. Mas aí eu vou ter que mencionar aqui, meus irmãos, a mais tenebrosa, a pior de todas as ideias religiosas com relação à salvação e que predomina ainda no cristianismo, pelo menos no cristianismo popular, que é a questão da substituição vicária, né? A substituição vicária é a crença de que Jesus pagou na cruz os pecados da humanidade e quem crê nele estará salvo para toda a eternidade, porque todos os pecados da humanidade teriam sido redimidos naquela situação absurda que teria sido a sua morte, né? E essa substituição vicária ou substituição dos pecados que Jesus teria pago essas nossas faltas, meus irmãos, isso é a mais absurda ideia
né, a maior excrescência que brotou do pensamento teológico e que vem sendo pregada até hoje e que está fora, inclusive, de todo o princípio de causalidade possível e imaginável, porque como é que os nossos pecados poderiam ter sido pagos antes até da gente os cometer, né? Porque essa história de Jesus foi no mínimo há 2000 anos atrás. Como que ele pagou os pecados de tantos e tantos milhões de pessoas que vieram a nascer depois da sua morte naquele patíbulo lá, que ele tenha sido crucificado, ou que ele tenha sido achincalhado lá e lapidado pelos hebreus. O fato, meus irmãos, é que essa substituição vicária, ela não guarda realmente nenhuma correspondência com os princípios universais, porque subverte a ideia que está exposta na própria vida, na própria Bíblia, de que tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. E, na verdade, o que aconteceu, meus irmãos, é que Jesus, né, ele atingiu um aperfeiçoamento tão grande que ele praticava o sagrado ofício, o sacrifício de se identificar com todos os pecadores, né? De trazer a boa nova, trazer o frescor da verdadeira espiritualidade a todos que entravam em contato com ele. E aí os redatores dos evangelhos acabaram redigindo lá como se ele estivesse substituindo as pessoas. E, além de tudo, está contra a própria doutrina do karma, né? Que, obviamente, é a coisa principal, uma das coisas principais na teosofia. Mas Blavatsky, na Isis Sem Véu, ela coloca exatamente uma visão de que o homem teria de Deus, que coloca as coisas realmente os pingos nos is, por assim dizer. Ela diz: a ideia que um homem tem de Deus é aquela imagem de luz ofuscante que vê refletida no espelho côncavo de sua própria alma. E, contudo, isso não é Deus, mas apenas o seu reflexo. Sua glória está ali, porém é a luz de seu próprio espírito que ele vê, né? É tudo que ele pode comportar. Quanto mais claro o espelho, tanto mais brilhante será a divina imagem. Mas o mundo exterior não pode testemunhá-lo no mesmo momento. Essa brilhante frase de Madame Blavatsky, meus irmãos, ela nos mostra que, na verdade, quando nós cultuamos a Deus, quando nós oramos em particular ou num culto, na verdade, nós estamos endereçando a partícula de Deus que existe dentro de nós, nos nossos próprios corações, aquela partícula que não foi simplesmente criada, mas sim foi emanada da própria substância de Deus e que está conosco, e que é chamado na teosofia ou em outras escolas de mônada, aquele átomo primordial que é eternamente divino e que está conosco, né? E que no idílio do Lótus Branco, esse maravilhoso livro de Mabel Collins, há os 3 princípios que realmente trazem o balizamento para a salvação das nossas almas. Quando Mabel Collins estabeleceu que a alma do homem é imortal e o seu futuro é de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. Então, essa chispa divina, esse lótus, né, maravilhoso que está impregnado no coração de cada ser humano, que provavelmente os extraterrestres ficam maravilhados como tantos bilhões de seres humanos que existem nesse planeta, todos eles com a sua espiritualidade ali latente,
eles mandam aqui uns robôs biológicos aqui visitarem a gente, e eles devem ficar maravilhados como tem gente divina aqui, como tem cego espiritual também nesse mundo, né? Porque consta que eles nos visitam há muitos e muitos milhares, quiçá até milhões de anos, e o ser humano basicamente não percebe isso. E também esse segundo princípio do idílio do lótus branco, o princípio que dá vida mora em nós e fora de nós, é imortal e eternamente benéfico. Ou seja, coloca a divindade como transcendente no universo e imanente dentro de nós mesmos. Então, o princípio doador da vida mora em nós e também está fora de nós. Então, nós podemos enxergar a divindade no espelho côncavo, como disse Blavatsky, da nossa alma, ou nós podemos enxergar Deus na criação, na emanação, na natureza, né? Mas o principal de tudo é esse terceiro aspecto aqui, mesmo, essa terceira proposição do idílio do lótus branco. Cada homem é o seu absoluto legislador, o dispensador da glória ou das trevas para si próprio. É o decretador da sua vida, recompensa e punição. É isso, meus irmãos, que dá, em termos teosóficos, o caminho que cada um segue, e é por isso que a substituição vicária não é possível, porque ela diz respeito ao karma, porque essencialmente, meus irmãos, nós somos o karma. Karma é ação, o que cada um de nós está fazendo, o que cada um de nós, enquanto almas, fez em outras encarnações, tudo isso nos trouxe até esse momento. Então, nós estamos na mais perfeita justiça, a lei de compensação, a lei de equilíbrio do universo nos trouxe até o Brasil no meio da pandemia. Não adianta a gente achar que a gente não merece isso. Infelizmente, é isso que nós merecemos, pois é a isso que o nosso karma nos trouxe. Não estamos sendo condenados por Deus, não estamos sendo salvos por Deus, porque nós vimos aí que mais de 500 mil de pessoas tiveram a sua vida perdida pela ação de um vírus que é invisível a olho nu, que tem se espalhado aí por essa doença respiratória, e não houve realmente nada, que nenhuma prece ao Altíssimo, nenhum tipo de trapisonga, quer seja científica ou religiosa, ou panaceia, como lá na Venezuela, o presidente venezuelano inventou uns 10 remedinhos diferentes para matar o vírus da Covid, e obviamente que todos eles são absolutamente falsos, como muitos remédios que foram pregados aqui no Brasil também são falsos, não curam a Covid-19. Então, cada um de nós, meus irmãos, está tendo exatamente o que merece. Se nós estamos suportando essa pandemia, estamos sobrevivendo a ela, é porque o nosso karma dita isso. E quem, infelizmente, teve a sua vida levada por esse vírus, infelizmente, isso estava escrito no seu próprio karma. Então, cada um morreu no tempo certo da sua existência. Ninguém morre fora de hora, nós podemos ter assim. E a doutrina secreta, ela deixa mais claro essa questão, meus irmãos, porque, infelizmente, o que leva o ser humano a tanta ignorância que a gente vê no mundo é o desconhecimento dessa tríplice evolução, né, que Blavatsky coloca. Existem 3 evoluções acontecendo no ser humano, né? Nós temos uma evolução puramente física, biológica,
e que a ciência, que o Darwin enxergou tão claramente, que as espécies se autoaperfeiçoam, que o mais apto sobrevive melhor no meio ambiente, isso é óbvio, né? Agora, o ser humano é muito mais do que o seu físico. Ele tem um nível de imortalidade, que Blavatsky chamou de intelectual, nós podemos chamar também de psíquico, que é o seu astral, o seu mental, né? A sua alma, que é imortal, que sobrevive ao corpo. E essa imortalidade, ela reaparece periodicamente no mundo, naquilo que os orientais, obviamente, chamam da roda de Sansara, a roda de nascimentos e mortes, é o processo pelo qual a alma evolui, e nós damos uma grande importância para essa nossa vida física, a gente se apega tanto com as coisas, quando, na verdade, nós devemos seguir o que Jesus predicou, por exemplo, que ele disse inúmeras vezes: não se apeguem com esse mundo, né? Não mantenham os seus tesouros aqui na terra, tenham os seus tesouros no céu, porque é lá que está o verdadeiro tesouro, é lá onde a ferrugem não corrói, é lá que os ladrões não roubam o seu tesouro, enquanto que o tesouro aqui da terra a gente sabe que desvaloriza, que é roubado, um dia vale, no outro não vale, né? Porque a gente se apega com o corpo, com o físico, quando a nossa salvação, a nossa metanoia, a transformação da nossa mente tem que estar voltada para o nível, pelo menos mental, né? Se não, o nível mais elevado ainda, que é o monádico, que é a mônada, a chispa divina que emana o Atma, o búdico, o manásico, né? Assim como Deus é trino, dentro do ser humano, a mônada, ela emite a sua trindade, e isso torna o homem semelhante à própria divindade. Então, meus irmãos, a nossa saída, né, daquela luz infinita, né? Platão tem uma ótima definição sobre a luz divina, quando ele diz que a luz é a sombra de Deus. E é dessa sombra de Deus que a gente vem, meus irmãos. A nossa chispa divina brota desse logo solar, que é ele que galvaniza as chispas divinas em 7 diferentes matizes, em 7 diferentes raios, né? E vai gerar, né? Vocês podem imaginar se o corpo físico do logo solar, que é o Sol, né? Essa fornalha, essa gigantesca usina de energia eletromagnética, né? Transformando hidrogênio em substâncias mais pesadas, gerando um gigantesco campo eletromagnético, gerando um vento solar, essa luz que emana agora por trás desse corpo magnífico do Sol, meus irmãos. Existe o verdadeiro Sol, o Sol oculto, como diria Blavatsky, o logo solar, o espírito do Sol, e é de lá que vai brotar o quê? A nossa pequena chispa divina aí, que eu representei como uma vela, né? Mas aí eu pergunto para vocês, o que representa, né? Uma candela, né? Uma vela, né? Até a medição da luminosidade é feita como candela, que quer dizer luz, né? O que representa uma velinha, meus irmãos, lá na frente daquele sol irradiante? Não representa nada. Essa vela, meus irmãos, tem que vir para a escuridão, para as trevas, para o mundo manifestado, né? Então, cada um de nós é um raio de luz que penetrou os domínios, os reinos elementais, até chegar ao reino mineral, e dali começar a ascender, mas a nossa pequena luzinha, meus irmãos,
veio vindo, veio descendo, se manifestando, né? Está cravada, né, no coração de cada ser humano. Pelo menos nesse estágio atual não existe ser humano sem uma chispa divina dentro. Faço votos que a ciência não crie os monstros que os próprios Mahatmas predisseram que no futuro, quem sabe, a engenharia genética crie um ser humano sem uma chispa divina dentro, mas nós que nascemos aí pelo método tradicional, no coração de cada um de nós pulsa essa chispa divina. Então, meus irmãos, cada criança que nasce e que passa esse processo, meus irmãos, de engarrafamento da divindade, né? Porque cada um de nós teve a sua mônada, a sua alma, o seu eu superior engarrafado no corpinho de uma criança, que depois de 9 meses ou alguns poucos meses, a pessoa nasce, vem à luz, né? Vem ao mundo aparentemente sem saber nada, e a gente fica imaginando que é tudo por acaso, né? Que isso aí é um processo que Deus cria a alma humana quando nasce a criança. E isso é a coisa mais absurda que a gente ouve por aí também, meus irmãos. As almas humanas nasceram muito antes de haverem corpos para que elas pudessem se encarnar. É até uma oportunidade que a gente tem aqui, como se encarnar, né? E aí o outro dia estava dando o Salvador estava dando a palestra dele, né, sobre a fraternidade branca e tudo mais, então eu trouxe aqui a mesma ideia que ele colocou das 3 sendas mais a 4ª senda, né? Porque existe uma evolução natural que as pessoas vão subindo a montanha da evolução, naturalmente circulando ali aquela montanha, e há aqueles que fazem um esforço maior, que depois de muitas encarnações primitivas vão se tornando seres mais éticos, né? Ou mais estudiosas, vão tendo uma prática religiosa, então elas sobem mais rápido um pouco essa montanha, e há aqueles atletas espirituais que realmente resolvem fazer a subida da montanha em poucas encarnações e chegam lá no topo, né, das 777 encarnações, né, seguindo as iniciações dos grandes mestres, dos grandes Mahatmas. Aí eu comentei naquele dia que o Salvador falou que só ficou faltando falar, meus irmãos, que tem, infelizmente, né, uma senda tenebrosa, né, que aqueles que muitas vezes sobem lá em cima, lá, ficam tão cheios de egoísmo, tão cheios, tão ensimesmados, que acabam caindo. Então, quanto mais alto se está, maior o tombo, meus irmãos, e há seres que, ao invés de subirem essa montanha da evolução, a montanha da salvação, infelizmente, essas pessoas muitas vezes seguem um caminho sombrio, um caminho de involução, de atrapalhar, inclusive, a evolução dos outros, mas esse não é um caminho jamais a se seguir, né? Não é um caminho a ser buscado. O caminho que o ser humano tem que seguir, meus irmãos, é o caminho do amor, o caminho do autoconhecimento. Na verdade, a gente veio aqui aprender a ser humano, porque divinos nós já somos, nós viemos do mundo divino. Nós não sabemos realmente o que é ser humano, é o relacionamento que tem que ser o mais fraterno, né? O mais profundo possível com as outras pessoas, e através do autoconhecimento, a descoberta da nossa mente interior, quiçá com a evolução, se a pessoa realmente pratica essa autodescoberta,
esse autodesenvolvimento, ela chega até o plano búdico, o plano da unidade, ela começa a praticar o yoga, a união do seu ser com a sua divindade interna, ela se harmoniza consigo mesmo, com o universo e, obviamente, vai voltando, vai retornando cada vez mais à sua fonte. E é isso, meus irmãos, de um ponto de vista teosófico, dentro dessa meritocracia que foi colocada lá na terceira proposição da doutrina secreta, que é o verdadeiro caminho do retorno, o caminho da salvação, o retorno das chispas divinas para o Logos solar, cada um com a sua experiência vivida, cada um com a sua cor diferente do seu raio, nós estamos destinados ao retorno ao seio do Pai, mas obviamente para ter depois ali uma vida cósmica, né? Um futuro cósmico, meus irmãos, nos aguarda, né? Então, a confiança que nós temos que ter é que esses estudos, essas práticas, vão despertar cada vez mais essa chispa que está impregnada em nós, que a nossa aura, né, como essa imagem maravilhosa do livro O Homem Visível e Invisível, do Sr. Charles Leadbeater, a aura do adepto, que é uma aura que se expande por dezenas e dezenas de metros, é o destino de cada um de nós, meus irmãos, que as nossas qualidades, né, possam realmente se expandir como se fosse realmente uma grande pleiade de luz que cada um de nós, meus irmãos, precisa trilhar esse caminho. Então, eu agradeço a paciência de vocês por me ouvirem aqui nessas palavras e deixo aí aberto para quem quiser comentar, quem quiser perguntar, trocar alguma ideia. Espero que tenha sido de alguma valia esse nosso bate-papo na noite de hoje. Muito obrigado. Com certeza que foi muita coisa para refletir. Irmãos, gostariam de comentar ou perguntar alguma coisa? Olha, o histórico e a explanação do nosso irmão Osmar foi maravilhoso, porque ele foi bem sucinto nas suas explicações e colocou o processo evolutivo como uma realidade. E nós todos aqui na Teosofia aprendemos que a parte evolutiva ela está dentro de nós. À medida que nós vamos tirando aqueles obstáculos que nos impedem de evoluir, nós vamos galgar a passos largos a evolução. É isso aí. Eu agradeço o irmão Osmar pela excelente palestra. Muito obrigado, irmão Jorge. É isso aí, meus irmãos. A evolução é o caminho e os membros da Sociedade Teosófica, nós estudamos na teoria isso, mas cabe a cada um de nós colocar em prática todos esses princípios e que cada um consiga atingir a salvação, mas, obviamente, por esse peregrinar, né? E quem vai atingir isso não vai ser a nossa personalidade mortal. Quem vai atingir vai ser o nosso eu imortal, nosso eu divino. Não adianta a gente ter expectativa que, né? Como eu já, né, infelizmente, ouvi, né, pessoas pregarem que um ente externo vai chegar e vai salvar, né? Já tive a oportunidade de ver, né? Acho que o Salvador também viveu isso aí, do fulano chegar na frente de uma plateia
e dizer que os extraterrestres iriam salvar a humanidade do cataclismo, do final do mundo, na passagem do século, do milênio, que acabou de acontecer há 21 anos atrás. Nós tivemos a infelicidade de ver um cara de pau daquele chegar, fazer as pessoas chorarem numa plateia, entendeu? Como eu vi, o Salvador deve ter visto, da pessoa prometer que ia ter um apocalipse, um cataclismo, e que eram os discos voadores que iam evacuar a Terra com aquelas pessoas que merecessem, né? Então, é um absurdo tão grande como pessoas que estão aí nesse meio místico, religioso, né? Tem a capacidade de contar um tipo de mentira dessa para explorar, inclusive, de tirar bens materiais das pessoas, né? É até de se pensar, né? Por que a pessoa estaria pedindo um bem material se o mundo ia acabar, né? Como aconteceu com a prima da minha esposa, a Luciana, a prima dela doou um apartamento para esse salafrário, né? Vendeu um apartamento, deu dinheiro para o fulano. Eu falei, mas Luciana, se o mundo ia acabar, os discos voadores iam levar as pessoas, por que ele queria dinheiro de venda de apartamento para comprar fazenda, não sei o quê, e essa fazenda está aí até hoje, né? O Salvador viveu isso aí, aquela época, né? Que na loja Fraternidade iam 50 pessoas na quarta-feira estudar a doutrina secreta. Teve gente que foi atrás dessa conversinha de que os ETs iam evacuar o planeta Terra, né? E como realmente que tem gente que usa esses assuntos para explorar a boa fé, a boa vontade das pessoas. É triste isso, né? Então, tem que vir muita teosofia, muito esclarecimento para as pessoas perceberem que a evolução é uma coisa paulatina, que demora muito tempo, não é uma solução de curto prazo, não dá um estalo e a pessoa se ilumina, demora muito isso acontecer. Olha, vou ler o que está escrito no chat. Linde do Cirnei. Linda e profunda palestra, Reverendo Osmar. Parabéns por compartilhar seu conhecimento conosco. A Samira. Muito obrigado. Gratidão, irmão. Palestra maravilhosa. Rosa Maria Meneguzzi. Ótima palestra do Osmar, como sempre. Muito obrigado pela generosidade em compartilhar. E aí ela fecha com um abraço a todos. O Carlos Conte, ótima palestra. Ótima palestra, parabéns, irmãos Osmar. E o José Salvador Cavaleiro, parabéns, Osmar, por essa palestra. O Salvador está pedindo a palavra aí, está com a mão levantada aí. Basicamente, acrescentar um exemplo. E eu também. Obrigada, Osmar, está sempre ativando o nosso conhecimento. Obrigada, viu? Parabéns. Muito obrigado. Eu queria acrescentar um exemplo de uma coisa que eu vivenciei muitos anos atrás, há mais de 40 anos. Eu acho que nem era afiliado à sociedade ainda. Eu trabalhava numa época com uma pessoa que era muito religiosa. Ela era de uma tradição, uma das tradições cristãs, não vou dizer o nome por uma questão de ética, mas já que ele pregava tanto, aí um dia eu fiz uma seguinte pergunta para ele. Falei, bom, você acredita mesmo que Jesus veio salvar todo mundo? Ah, claro, é verdade. Aí eu perguntei assim, logo em seguida, mas me diga uma coisa, a humanidade tem alguns milhões de anos. Onde é que estava Deus que não mandou o filho dele desde o começo? E os chineses, japoneses, orientais, africanos que nunca ouviram falar em Jesus, morreram? Não estão salvos? Aí a resposta dele foi a mais inacreditável possível. Ele disse o seguinte, isso já era relatado pelos profetas, desde o Antigo Testamento, que haveria a vinda do Senhor, que seria o Salvador. Quer dizer, isso viola o princípio da causalidade, que é uma manifestação do universo.
ou seja, do próprio Deus, o próprio Criador. Quer dizer, não tem senso de lógica nenhuma uma colocação desse tipo. Como é que ia salvar uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus? Que chance teria? Chinês, africano, coreano, antes mesmo do nascimento de Jesus, ou mesmo nesses 2000 anos, que nunca tenha ouvido falar, estariam condenados eternamente. Aí eu desisti de fazer outra pergunta, porque eu falei, não tem jeito. Quando a pessoa tem uma crença arraigada, não há razão que faça ela transformar para uma realidade verdadeira. Só Chega a ser cruel, né? Exatamente. Bem cruel. Pois é. Irmã Aparecida, já estamos próximos do fechamento. Isso. Tá certo, então. Bom, a humanidade não... A evolução não dá saltos, né, irmão? A gente tem que ter essa paciência e perseverar, porque o fruto do conhecimento ainda não é a sabedoria. A sabedoria, ela requer aí os seus méritos, né, como o irmão falou. Gratidão imensa por essa palestra e a todos os irmãos pela presença. Então, vamos encerrar, irmão Jorge? Sim. 21 e 25? Sim. Tá certo. Então, vamos encerrar com o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada ato, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Om Shanti, Shanti, Shanti. Que todos tenham paz, que todos sejam felizes, que todos tenham paz e que todos sejam muito, muito felizes. Gratidão. Amém. Namastê, boa noite a todos. Boa noite a todos.